E aí, fãs de mangá, Little Tom novamente trazendo então Pluto. Vamos lá ver a parte 3, né? Então, como de costume, eu sou o Little Tom. Aqui no canal eu falo sobre os quadrinhos que eu leio. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva aí para dar aquela força para o canal. Pode compartilhar com outros nerds que você acha que vão gostar do conteúdo. Pode comentar também, pode dar dislike se quiser, pode curtir, você que sabe. Então vamos ver aqui. Mais uma vez o Pluto começa com cores. A gente tem então agora a Uran. O volume 2 terminou com ela, né? A irmãzinha do Atom. Acho engraçado eles serem irmãos, porque eles nem foram criados pela mesma pessoa. Mas eles moram na mesma casa, foram adotados pela mesma família. Se a família é de humanos ou de robôs, não mostra. E aqui acontece uma coisa inusitada. Eles estão saindo da delegacia porque a Uran, no final do volume passado, ela teve aquele incidente lá com os animais, né? E acabou indo para a delegacia. Então aqui o Atom cruza com o Dr. Abula, que é um dos cientistas aqui da história. E existe uma dúvida aqui do próprio Atom quando ele vê o Abula, que mais na frente eles vão tratar dessa dúvida outra vez. Ele vem para conversar então com o detetive Tawash a respeito do caso, né, do cientista morto e tal. Lembrando sempre que esses cientistas, todos eles são ou especialistas em robôs, ou eles estavam envolvidos na investigação do caso da 39ª Guerra da Ásia Central, né? Era a equipe Bora, né? Depois eles vão falar sobre essa equipe, Borá. Aqui eles atentam ao fato de que o doutor, quando ele vai passar aqui pelo detector, né, ele é colocado como robô. E ele diz que, na verdade, ele tem partes do corpo dele que perdeu na guerra e foram substituídas por partes mecânicas. Então, isso teria sido a dúvida do Atom, que ele olhou para o coroa e ficou naquela. Isso é humano ou é robô? Né? Sendo que o Atom é hiper avançado e até ele ficou na dúvida. Então, esse doutor Abula entra de vez aqui na história e vai ter uma importância um pouco mais para frente. Aqui nós temos uma brevíssima aparição do Pluto aqui no meio desse matagal. E entra na história uma família que teve o caso de um ser humano que supostamente foi morto por um robô, que seria o irmão desse coroa aqui. O irmão dele era um criminoso e aí teria sido morto por um robô, segundo ele, né? Mas não existe dados sobre esse caso. Aqui volta a aparecer o Gezicht, ele está usando uma arma super poderosa que ele tem, um canhão de Zeronium, que só os robôs super avançados que lutaram lá na Guerra da Ásia Central que têm acesso à arma feita desse material, Zeronium. O Gezicht usa aqui, ela até deixa a roupa dele aí toda queimada, né? Aqui nós temos uma coisa interessante, no anime ela é um pouquinho modificada. Essa organização aqui, ela é uma organização como se fosse a Ku Klux Klan contra robôs, né? É o grupo KR. A roupa é a mesma da Ku Klux. E eles têm raiva das máquinas. Eles acham que as máquinas não devem ser colocadas no mesmo nível dos humanos. Aí mostra uma cena do Hans, né? Que é o filho desse senhor aqui em casa. Ele estava estudando. E graças aos estudos dele, mais na frente, o nome desse cara é Adolf, agora eu lembrei. Ele vai ter um vislumbre de quem pode ter sido o robô que matou o irmão dele, né? Supostamente matou. Aqui ele está buscando informações sobre o uso dessa arma de Zeronium, né? Uma super arma aí que, como eu disse agora há pouco, só pode ser usada pelos robôs avançados. E a gente acabou de ver o Gezicht usando, né? Então aí é só você somar Lé com Cré, né? 2 mais 2. Ele acaba descobrindo, né, informações, como eu disse, graças ao filho dele, que ia fazer uma prova sobre robótica no outro dia. E aí ele percebe que o Gezicht é que deve ter sido esse robô que matou o irmão dele. Como eu disse, o irmão dele era um criminoso e o Gezicht é um robô policial. Só que eles não podem matar seres humanos, né? Aqui a gente tem um encontro do Hércules, mostrando aqui a armadura dele, né, com outro robô. Aí será que é o Pluto que veio atacar ele?
Novamente o pessoal dos racistas aqui, racistas contra robôs, né? Tudo é metáfora aqui, como eu já comentei antes. E o robô que vem visitar o Hércules, na verdade é o Epsilon, que é um dos 7 grandes robôs, né? Ele veio conversar com ele a respeito do que tinha acontecido, né? Com o Mont Blanc, com o Brando e tal. E o Hércules dá uma espécie de repreendida nele aqui, porque na época da guerra, né, ele não quis lutar, ele é um robô pacifista. Enquanto isso, o Adolf adquire no mercado negro uma arma capaz de destruir o Existe. E a gente tem aqui a infância dura do Adolf e o porquê do ódio dele aos robôs. O pai dele trabalhava em fábricas. Quando a inteligência artificial começou a substituir os seres humanos no trabalho, né? Olha aí que tema atual, o pai dele acabou desempregado. Aqui o pai dele foi preso porque roubou uma bola para os filhos brincarem, né? E aí depois ele acabou se suicidando de desgosto. Aqui a gente vê uma cena do Adolf adulto já estudando, né? O irmão dele roubou aqui uma espécie de notebook aí para ele estudar, né? Enquanto isso, na TV está tendo um debate a respeito dos robôs, né? Que foi patrocinado aí pelo grupo KR, né? Deve ser a Klux dos robôs, né? KR ou algo do tipo. Eles não dizem o que é esse KR. Então, o Coroa já previne um agente dele para ficar de olho no Adolf, porque o Adolf quer simplesmente destruir o que existe. E não é esse o objetivo deles, né? Eles querem prejudicar os robôs assim a longo prazo. Prejudicar os robôs como um todo, não exatamente destruir o que existe. Nessa parte, o Epsilon fala a respeito das crianças que ele salvou na guerra. Ele tem uma conversa com o Existe. O Adolf tinha seguido o Existe para tentar destruí-lo, né? Mas aí estava aqui o Epsilon e o Adolf desiste de matar o Existe agora. Aqui nós temos uma sombra no deserto, que é uma lembrança de uma das crianças que foi salva pelo Epsilon. Né? Ele lembra dessa coisa, a única palavra que ele é capaz de dizer é Borá, Borá. Aqui a gente já está do meio para o fim do volume. Uma cena da casa, né, da Uran e do Atom, coisa que não tem no anime. Né? Eles cortam várias pequenas coisas. Mas tem esse detalhe, que a Uran ela sente a tristeza dos seres e ela vai em busca de quem é que está sentindo toda essa tristeza. Aí ela encontra um robô aqui que está como se fosse um sem-teto, né, jogado aqui embaixo de uma parte abandonada, né, do parque. E aí depois ela vê que ele fez uma espécie de pintura abstrata aí na parede. E com o passar do tempo ela vai confiando nele, ganhando a confiança dele. Ela leva materiais para ele pintar. E aí ele pinta umas flores na parede. Aqui aparece um novo robô. E a gente vai descobrir que esse robô ele trabalha para o Dr. Abula. Aqui começa a se desenrolar um pouco mais do mistério. Esse robô aqui, ele estava sendo, entre aspas, né, aí usado pelo Abula, mas não exatamente pelo Abula. Depois a gente vai descobrir que ele estava sendo usado pelo Pluto. Ele aparece aqui como se fosse o Pluto, né? Mas ele não é. Plutão aparece só aqui no fim. Então é isso, galera. Tentando não entregar 100% das coisas que acontecem no volume. Né? Leiam os mangás ou então assistam o anime na Netflix para vocês saberem de tudo e não deixem de dar ajuda aqui no canal. Né? É sempre bom lembrar. O Eurotão vai se despedindo. Até o próximo vídeo, então, com o Pluto número 4 ou outra coisa. Valeu!